Efésios capítulo 1, um dos textos mais profundos doutrinariamente, teologicamente, que o apóstolo Paulo escreveu. E hoje vamos terminar esta série com a bondade do Senhor sobre nós. Como terminaremos hoje, eu quero ler mais uma vez todo o texto, os versículos 15 ao 23. Efésios 1, versículo 15, diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou para que vocês o conheçam plenamente. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meus irmãos, nessa série de 4 sermões que estamos observando, nós não estamos observando uma exortação apostólica, nós não estamos observando uma orientação do apóstolo Paulo sobre determinada situação ou qualquer problema que estivesse acontecendo na igreja. Nós não estamos observando um texto que é um alerta em relação aos falsos ensinos. Isso nós encontramos nas epístolas, inclusive nas epístolas de Paulo. Mas nós estamos debruçados, irmãos, em uma oração do apóstolo Paulo em favor da igreja. E essa oração do apóstolo Paulo, ela surge a partir de seus próprios anseios e desejos que ele tinha para a sua própria vida. E provavelmente orações que ele fazia em seu favor. Então nós estamos observando algo maravilhoso que nós temos nas Escrituras, que é quando Deus permite e Deus preserva em sua palavra orações de homens santos de Deus, abrindo seus corações diante do Senhor, e nós somos convidados a observarmos essas orações. Então, meus irmãos, o que há de mais belo nessas orações que encontramos em todas as Escrituras, é que nessas orações nós não nos deparamos apenas com louvores a Deus, ou com confissões de pecados, nós não nos deparamos apenas com lamentos, nós enxergamos os anseios do coração, da alma que ora. Os salmos são a prova disso. Eu quero mencionar apenas um salmo, Salmo de Davi, Salmo 86:1, ele diz assim: inclina, Senhor, é uma oração, o salmo é uma oração, é uma poesia, porque se tornou uma poesia, mas era uma oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Encontramos aqui os anseios do coração de Davi, ele ansiava por livramento para aquele momento que provavelmente ele estava vivendo. Veja os anseios do profeta Abacuque em sua oração, Abacuque 1:13, Senhor, Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta Abacuque revela o seu desejo pela justiça de Deus, para aquele momento que ele estava vivenciando. Mas nós temos também a oração de Jesus, e nós conseguimos encontrar os anseios de Jesus em sua oração que João registrou, quando ele disse assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Jesus ansiava glorificar o Pai,
consumando a obra que o Pai havia confiado a ele. E nessa oração ele manifesta este anseio. E meus irmãos, há uma grande diferença entre a oração feita apenas com palavras e a oração feita com a alma. A oração da alma revela exatamente o coração de quem ora. E nós estamos diante de um Deus que sonda corações. Ele não sonda palavras. Ele sonda mentes e corações. Assim também, ao observarmos essa oração de Paulo em favor dos irmãos de Éfeso, nós enxergamos em suas petições, nessas petições, os seus anseios. E esses anseios de Paulo trazem mais glórias a Deus, porque ele não pede, por exemplo, por livramentos do sofrimento. Nós já estudamos, quando Paulo escreve essa epístola, ele está preso. E ele escreve desta prisão também aos Colossenses, ele escreve aos Filipenses. Ele escreve uma carta pessoal a Filemão. Mas Paulo não está pedindo por livramentos do sofrimento, como Davi pediu. Ele poderia ter pedido. Ele não pede por suprimento de suas necessidades, o que não seria pecado. Paulo, nessa oração, ele não está pedindo para que Deus mude o imperador, porque era tempo de eleição. Isso também não é pecado. Mas o que nós enxergamos aqui é a oração de um homem que entendeu que existem pedidos mais excelentes, porque revelam diante de Deus anseios do coração que são mais excelentes. Então, em sua oração pelos irmãos, nós percebemos que existem alguns ingredientes que trazem mais glórias a Deus, se podemos chamar de ingredientes. Ele agradece, ele reconhece, ele começa reconhecendo diante de Deus o agir do Senhor na vida daqueles irmãos, no versículo 16. Mas ele também pede para que o Senhor conduzisse aqueles irmãos, dando a eles espírito de entendimento, espírito de sabedoria, para que conhecessem plenamente ao Senhor, ou mais profundamente ao Senhor, versículo 17. Mas nós percebemos, queridos, que há uma outra petição, e essa outra petição revela 3 realidades presentes no coração do apóstolo Paulo. Ele pede para que o Senhor ilumine os olhos do coração daqueles irmãos, para que aqueles irmãos percebessem 3 realidades. A primeira realidade é qual é a esperança do chamado de Deus. Nós já vimos isso. Senhor, abra os olhos do coração para que eles conheçam e saibam com o coração qual é a esperança do chamamento do Senhor. E nós vimos que a esperança do chamado não está no chamado, a esperança do chamado não está naquele que é chamado, a esperança do chamado está naquele que chama, o Senhor. Uma outra realidade que nós percebemos é que Davi ora para que os olhos deles fossem abertos, os olhos do coração, para que eles compreendessem qual a riqueza da glória da herança deles nos salvos. Ou seja, vimos isso domingo passado. Ele desejava que todos os irmãos compreendessem que todos os crentes são selados com o Espírito Santo da promessa, porque há uma herança reservada e sendo preservada para todo aquele que crê. E isso está sobre todos os salvos. Esse entendimento, essa visão muda perspectivas. Muda perspectivas em relação à minha própria caminhada cristã, com os meus irmãos, porque todos nós, apesar de falhos, pecadores e imperfeitos, se fomos selados com o Espírito Santo da promessa, estamos sendo santificados, preservados, para um dia recebermos a nossa grande herança. Mas há uma última realidade presente nessa última petição de Paulo, quando ele pede para que os irmãos, para que Deus abra os olhos do coração daqueles irmãos. Paulo, ele diz, para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Eu peço para que o Senhor abra os olhos do coração de vocês, para que vocês vejam, para que vocês contemplem com o coração de vocês, qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Essa expressão, na mente de muitos estudiosos, produz uma confusão. E eu confesso para os irmãos que produziu na minha.
é difícil compreender de fato o que Paulo está pedindo a Deus em favor desses irmãos, quando ele usa essa expressão, para que vocês conheçam qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. E parece que vai ficando mais denso e difícil quando ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder. A Corrigida Fiel traduziu assim: para que vocês saibam qual é a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A NVT, ela deixou um pouco mais clara e disse assim, traduziu assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. Irmão, sintetizando este pedido, Paulo, ele estava orando a Deus, ele estava pedindo a Deus, que Deus concedesse a graça de fazer com que os irmãos da igreja de Éfeso, contemplassem a suprema grandeza do poder de Deus, tanto na salvação do que crê, como na preservação da fé deste que crê. Porque tudo aquilo que acontece na vida do salvo, desde a sua salvação até a sua preservação, não pode subsistir sem o poder de Deus. Nós somos um povo que caminha, não na nossa força, não diante daquilo que está no nosso contexto, ou na capacidade dos líderes, ou nas estratégias que nós criamos. Não, nós somos um povo que caminha pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitas coisas na vida da igreja são importantes. Um planejamento estratégico, ele é importante. Planejamento financeiro, ele é importante. Mas, queridos, não há nada neste mundo que nos faça permanecer na presença de Deus, se não for o poder de Deus. E o apóstolo Paulo quer que eles saibam disso, mas ele quer que eles saibam no superlativo. Ele quer que eles saibam dentro da possibilidade de Paulo de poder mensurar o poder de Deus. Que nós vamos perceber que ele tenta, mas parece que mesmo assim não fica tão claro. E mesmo explicando para os irmãos, não vai ficar tão claro. Não vai ficar tão claro. No capítulo 2, só para que vocês entendam, o porquê o poder de Deus precisa ser compreendido por aqueles que creem. No capítulo 2, de 1 a 7, Paulo ele escreve como somente pelo poder de Deus, nós que estamos aqui, que cremos em Jesus Cristo, nós tivemos condições de hoje estarmos aqui em Cristo. Ele escreveu: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos aqui, os irmãos já sabem, a palavra que Paulo utiliza é o morto no estado de putrefação. É um morto em decomposição. Nós estávamos assim espiritualmente. Vocês estavam mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, inclusive ele, Paulo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção, Ele fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para com os que creem em Cristo Jesus. Os irmãos já sabem, queridos, que o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola, ele está preso. Ele está preso em sua primeira prisão domiciliar em Roma.
E Paulo está cercado pela guarda pretoriana. E se Paulo estava cercado, guardado pela guarda pretoriana, é porque o imperador entendeu que ele era um perigo para a nação. Paulo, ele teve a atenção quase de um prisioneiro político, de alguém do Senado romano que estava talvez se levantando contra o imperador. E é interessante porque isso está registrado em Filipenses 1, 12 e 13. E nesse mesmo texto, queridos, escrito aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele manifesta um sentimento estranho, antinatural. O apóstolo Paulo diz que ele está feliz, ele está contente. Ele está contente porque ele está preso, mas o evangelho não está preso. Isso tem a ver com o que ele cria. E eu vou mostrar para os irmãos. Ele diz aos filipenses que ele estava feliz porque, mesmo ele estando preso, o evangelho não estava. A prova é que toda a guarda pretoriana, ele não disse alguns soldados, ele disse toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Toda. E ele diz, o evangelho não está preso. E por que, meus irmãos, Paulo, ele está contente pelo fato de, mesmo preso, o evangelho não está preso? Porque Paulo, queridos, Paulo cria que a salvação do pecador, ela não acontecia pelo modo que ele pregava, pela homilética dele, pela capacidade dele de pregar, nem pelo seu conhecimento teológico. Paulo sabia que o pecador, ele não creria pela sua capacidade de persuasão, que ele tinha muito, devido ao seu conhecimento. Perante uma autoridade romana, ele ouviu Paulo, as muitas letras te fazem delirar, porque ele sabia que Paulo era um homem de muitas letras. Mas Paulo sabia que a salvação do pecador não dependia de sua capacidade de persuasão, não dependia de sua eloquência. A salvação do pecador era fruto do que ele pregava, era fruto do que saía da boca dele. E quando ele escreve à igreja de Roma, ele disse, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque o evangelho é o poder de Deus. Estamos falando sobre o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Nós precisamos olhar para trás e pensar um pouco sobre este homem alcançado pela graça de Deus, Saulo de Tarso. Paulo sabia, meus irmãos, onde estava o coração dele quando ele foi encontrado por Jesus com poder e glória. Ele sabia. Paulo estava indo para Damasco, e diferente das musiquinhas infantis, ele não estava em seu cavalo. Tá bom? Paulo estava indo para Damasco, e o coração dele estava repleto de indignação e ira pelos crentes. E a palavra de Deus diz que ele tinha o desejo de persegui-los, prendê-los e matá-los. Atos capítulo 9, 1 a 5 diz assim, de forma resumida, Saulo, entenda a expressão de Lucas. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, Lucas foi discípulo de Paulo. E Lucas conta sobre a conversão de Saulo de Tarso, e ele diz assim, Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Você consegue compreender isso? Ele está dizendo assim, Saulo, ele respirava ameaça e desejo de morte pelos crentes. Esse era Saulo. E esse Saulo estava a caminho de Damasco com ordens, com uma proteção jurídica do templo, para poder perseguir, prender e matar os discípulos de Jesus Cristo. E a Bíblia fala, e ao aproximar-se do destino dele, Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegues? E sem enxergar, ele reconhece que aquela voz não é de homens, e ele diz, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse foi o exato momento que o poder de Deus se manifestou a este pecador.
E Paulo sabia disso. Paulo, ele entendeu. Paulo, ele aprendeu, meus irmãos, que o poder da graça de Deus alcança tanto os pecadores que a religiosidade exalta, que era ele, e esse mesmo poder da graça alcança pecadores que a religiosidade despreza, como os publicanos, e aquela mulher chamada pecadora. Mas é o poder de Deus. Pare e olhe para você. Pare e olhe para a sua vida. Eu creio que você sabe quem você era e como o poder de Deus te alcançou, te resgatou. E talvez isso tenha acontecido em um momento de sua vida que, assim como Saulo, você acreditava que servia a Deus. Isso normalmente acontece com filhos de crentes. Isso normalmente acontece com religiosos. Mas com propriedade, Paulo sabia da suprema grandeza do poder que o visitou naquele dia no caminho de Damasco. E ele ora ao Senhor. Paulo ora ao Senhor dessa prisão com propriedade. Senhor, ilumine os olhos dos meus irmãos de Éfeso, para que eles contemplem que eles só vieram ao conhecimento da verdade, porque neles se manifestou a suprema grandeza do poder de Deus. E ele continua, segundo a eficácia da força do seu poder. E é interessante como ele faz isso. É interessante como Paulo, ele escreve isso. Quando ele escreve a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos, e ele diz que é segundo a eficácia da força do seu poder, Paulo, ele tem um pensamento profundo sobre o que ele está dizendo, que eu confesso aos irmãos que, tentando buscar de alguns estudiosos, nem eles nem eu conseguimos, eu creio, nos aproximar do que Paulo quis dizer. Mas eu vou dar uma pequena ilustração. Ano passado, 21 de junho, nós vimos mais uma demonstração da força bélica americana, quando eles lançaram um ataque ao Irã, e vocês viram isso, e eles lançaram a famosa bomba Bunker Buster, em uma base subterrânea do Irã. Vocês se lembram? Essa bomba, ela foi lançada e ninguém tem a capacidade de ter uma arma como essa. Essa bomba foi lançada e ela, quando ela cai, ela penetra até atingir o alvo em profundidades que nós não conseguimos imaginar. E quando ela explode, a superfície quase nem balança, nem mexe, mas destrói tudo lá embaixo. As palavras que o apóstolo Paulo, ele utiliza para descrever esse poder de Deus e essa força, quando ele utiliza a palavra força e poder, trazem a ideia, meus irmãos, de uma manifestação de grande força e poder exercido. Grande força e poder exercido. A palavra força, que ele utiliza no grego, poderia ter sido traduzida por energia. A nossa palavra energia, não energia positiva, como as pessoas falam, mas a nossa palavra energia de uma bomba, é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza para escrever força, segundo a eficácia da força do seu poder, ou seja, segundo a eficácia daquela força exercida em seu poder, é que nós somos salvos da nossa realidade. A suprema grandeza do poder de Deus que atuou e atua em nós, preste atenção nisso, ela é eficaz devido à grande força exercida por Deus em seu poder. Agora veja algo muito importante que nós não podemos perder de vista. É um poder grandioso, não pelo que fez conosco, mas porque é o mesmo poder que agiu na ressurreição e na glorificação de Jesus. O mesmo poder. O mesmo poder. O texto continua, me acompanhe. Ele exerceu, versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo, o mesmo poder,
ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, meus irmãos, esse poder, essa força, a força desse poder, a suprema grandeza da força do seu poder, que Paulo está explicando, só é glorioso e grandioso porque foi o mesmo poder, a mesma força exercida para ressuscitar Cristo dentre os mortos e glorificá-lo acima de todas as coisas. Foi o mesmo poder que agiu em nossa salvação. É o mesmo poder. E eu sei que mesmo assim fica um pouco distante do nosso entendimento, da nossa compreensão. Por isso que eu creio que a NVT traduziu de uma forma que descreve a nossa incapacidade. É uma grandeza insuperável, segundo diz a NVT. Pois foi o mesmo poder que operou também em nós, os que cremos. Meus irmãos, agora sendo um pouco mais prático e moldando um pouco as nossas perspectivas. Paulo cria, queridos, e nós também devemos crer, que somente pelo poder de Deus, por este poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e exaltou Cristo acima de todas as coisas, Paulo cria, que somente por este poder, o pecador ele pode mudar seu modo de crer e entender a cruz de Cristo. E nós precisamos saber disso. Nunca é pela capacidade intelectual do homem para conhecer a Deus. Eu já ouvi testemunho de pessoas que dizem que conheceram a Cristo pelo conhecimento, pela razão. Frágil conhecimento e engano. Nunca é pela capacidade intelectual do homem para conhecer a Deus. Nunca é porque a pessoa está convencida por argumentações teológicas. Nunca é por causa de amizades com crentes. Nunca é pelo fato de alguém nascer no lar cristão. Nunca é porque o grupo de jovens faz acampamentos e coisas legais e assim fazem com que os jovens fiquem firmes na igreja, principalmente no período de carnaval. Falácia da serpente nas igrejas. Nunca é porque a igreja tem um ambiente do bem e o mundo está perdido. Não é assim que algumas pessoas chegam. Puxa, aqui tem um ambiente do bem, tem um clima, uma energia agradável. O mundo está tão perdido. Nunca é porque a pessoa está sofrendo tanto que ela não tem outra esperança a não ser buscar a Deus. Nunca é por isso. Nunca é porque a pessoa decide que precisa mudar de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, e eu peço para que Deus abra os olhos do nosso coração, para que a gente não apenas entenda no intelecto, mas para que isso fique enraizado em nosso ser. Nós precisamos confiar que nunca encontraremos a verdadeira fé em alguém, ao confiarmos em métodos e metodologias, para segurar alguém na videira verdadeira. É unicamente pelo poder de Deus. Somente pelo poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não fomos chamados para testemunhar de nossas experiências de conversão, nós somos chamados para testemunhar do Evangelho de Cristo. A minha experiência de conversão não é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Amém, irmãos? É o Evangelho de Cristo Jesus. E o Evangelho é a boa notícia, que antes de mostrar a boa notícia, precisa mostrar a má notícia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão debaixo da ira de Deus. João 3,36. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é a má notícia, que prepara o coração do homem para a boa notícia. Cristo veio para salvar os pecadores, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Aos Colossenses, meus irmãos, dessa mesma prisão Paulo escreveu: Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Isso não acontece por uma simples vontade. Houve uma manifestação da força. É segundo a eficácia da força do seu poder, que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Não é sobre mudança de comportamento, é sobre mudança de posição. Não é sobre o que eu fazia e agora eu não faço mais, é sobre quem eu era e agora eu não sou mais. E Paulo sabia disso. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que nós fomos salvos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. É porque Paulo cria, irmãos, que nenhum morto pode vir à vida com discursos de homens ou pela vontade humana, somente pelo poder de Deus. Ai de mim, se eu investisse o tempo que eu tenho com vocês para falar de homens. Ai de mim. Nenhum homem, meus irmãos, nenhum homem, nenhuma mulher que está preso no império das trevas pode ser liberto e remido pela força humana, somente pelo poder de Deus. Quando você vai testemunhar, quando você vai pregar, quando você vai evangelizar, você precisa entender sobre o poder exercido na sua salvação, para que você entenda do poder necessário a ser exercido na salvação daquele que ouve. 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, estamos falando sobre Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Não se faz isso com argumentações humanas, com discursos teológicos. Com o desejo de vencer argumentos. Não. É dependência do poder de Deus. A questão é, o que nós cremos quando nós vamos testemunhar da nossa fé? Paulo queria que eles entendessem de onde eles foram tirados, como eles foram tirados. Nenhum homem ou mulher que é guiado pelo espírito da desobediência pode, pela sua própria vontade, obedecer a Deus. Não se ensina o descrente a obedecer a Bíblia. Não caia nessa ilusão. Não se ensina um descrente a amar a lei de Deus. Não se ensina um descrente a olhar para a Bíblia como palavra de Deus. Sabe por quê? Porque para ele não é. Se não for pelo poder de Deus, ao abrir os olhos do entendimento dele, ele não consegue compreender. Então talvez você esteja lutando uma batalha desnecessária, em que só você sofre. Você deveria dobrar mais os seus joelhos e depender do poder de Deus. No Evangelho de João está escrito, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. João 1,12. Meu querido, minha querida, creia nisso ao orar pela conversão das pessoas próximas a você, daquelas pessoas que você ama. Por isso que Paulo, ele queria que aqueles irmãos entendessem, pelo menos dentro da possibilidade da nossa incapacidade intelectual, que eles entendessem a suprema grandeza do poder de Deus nos que creem. É interessante porque essa verdade, ela jamais omite a nossa responsabilidade de testemunhar e de pregar, mas ao mesmo tempo remove de nós o peso de acreditar que é pela nossa própria capacidade, força, de argumentação. Não há, queridos, libertação. E eu não estou falando de cultos neopentecostais e pentecostais, mas não há libertação de um pecador sem a eficácia da força do poder de Deus, atuando naquele que crerá. Mas nós precisamos crer nisso. O descrente não tem esse entendimento. Nós precisamos crer nisso.
E eu gostaria, querido, de incentivar você mais um pouco a crer também que não existe. Na minha caminhada cristã eu vi muito isso, e eu, graças a Deus, a palavra do Senhor me mostrou que isso não é verdade, que Deus não pode com um coração incrédulo e duro, isso não é verdade. Não existe coração duro demais para resistir o poder de Deus quando Deus decide atuar. O que para o homem é impossível, para Deus não é. E o contexto é exatamente de um coração endurecido. Nós somos um povo tradicional. Poucos aqui tiveram experiências com pessoas possessas, endemoniadas. Poucas pessoas aqui sonham constantemente com pessoas endemoniadas como eu. Muitos crentes hoje não creem nessa realidade. E eu não desejo que você tenha essa experiência. Não existe nenhuma força maligna capaz de resistir o poder de Deus. Nenhuma. Eu aprendi que quando eu me deparasse com alguém possesso, eu deveria tomar muito cuidado, porque o demônio ou os demônios, eles iriam revelar os meus pecados. Se eu vou na força da minha miséria, isso acontece. Mas eu nunca fui na minha força, porque eu sempre confiei no poder de Deus. Não há força maligna capaz de resistir o poder de Deus. Continue orando pelos seus entes queridos. Continue orando pelas pessoas. Mas se você não crê no poder que te resgatou, você confiará na capacidade da pessoa de responder ao Evangelho, e não na capacidade do poder de Deus de abrir o entendimento dessa pessoa. E aí, quando a pessoa chorar, você vai acreditar que ela está crendo. Quando a pessoa apertar sua mão, dando um sinal de que ela creu, você vai acreditar que ela está crendo, porque você está acreditando nos sinais da pessoa. Quando o poder de Deus se manifesta, não são sinais, risos, choros, palavras, são frutos. Frutos de arrependimento que permanecem para a vida eterna. Isso é a salvação vinda do poder de Deus, não pela vontade humana. Por isso que nós temos muitos membros de igreja, porque muitos pastores estão pregando para ter membros nas suas igrejas, não pessoas libertas pelo poder de Deus, porque pessoas libertas pelo poder de Deus permanecem em Cristo até o fim. Sabe por quê? Porque elas são sustentadas pelo mesmo poder que as resgatou, pelo mesmo poder. Isaías 43:13, ainda que houvesse, antes que houvesse dia, antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedir? Diz o Senhor. Quem pode impedir? Eu não sei, meus irmãos, eu estou caminhando para o fim, mas eu não sei se os irmãos já perceberam que alguns textos das Escrituras nos consolam, na verdade nos santificam, quando confrontam os nossos corações. Outros textos nos santificam quando consolam os nossos corações. Agora, outros textos nos santificam quando fortalecem a nossa fé nas promessas de Deus. Esses 4 sermões que nós observamos, eles tiveram como propósito fortalecer a nossa fé nas promessas de Deus. Isso tem a ver com a nossa santificação. Agora veja que interessante. Olhando para as lições anteriores, nós vimos sobre a nossa esperança, nós ouvimos também sobre a nossa herança, não é verdade? É somente pelo poder de Deus que nós alcançamos a esperança
e recebemos a herança. Por isso que o último pedido de Paulo é: Senhor, que eles vejam a suprema grandeza da força do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder que foi operado em Cristo, quando ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais. Meus irmãos, não é apenas um ato de nossa conversão, tem a ver com a nossa preservação até o fim. Esse poder, ele não apenas nos salvou, esse poder nos preserva até o fim. Com outras palavras, Paulo, no final de sua vida, ele escreveu a Timóteo, ele disse assim: mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que ele é poderoso, a mesma palavra, para guardar aquilo que ele me confiou até o grande dia. Nesse período chuvoso, nós nos deparamos, principalmente nós de áreas urbanas, nós nos deparamos com a realidade de pequenas enchentes, devido a alguns problemas, que nós temos no nosso contexto. Por exemplo, quando nós moramos próximos a um córrego, e galhos de árvores caem e tampam a passagem da água naquela manilha, outras coisas elas vão ficando ali presas e a água vai subindo e aquilo ali inunda. É interessante, irmãos, porque principalmente em tempos de tempestades, e eu não vou falar nem de tempestades na nossa circunstância, tempestades na nossa alma, porque às vezes as coisas estão bem ao nosso redor, mas a nossa alma está passando por um momento tenebroso. E muitas vezes, nesses momentos, Satanás ele lança alguns galhos da dúvida, para obstruir a nossa confiança nas promessas de Deus. De uma forma muito poética, o pastor David Harvey, ele escreveu assim, vejam que interessante: alguns cristãos tiveram estadias melancólicas no castelo da dúvida. Todavia, muitos desses mesmos cristãos podem dar testemunho que, mesmo ao cambalearem sozinhos e atordoados naqueles corredores escuros do castelo da dúvida, Deus sempre se manteve fiel. Porque em Cristo, o castelo da dúvida não é a nossa residência permanente. Eu quero dar uma palavra aos irmãos mais idosos da igreja. Aos irmãos mais idosos da igreja. O mesmo Deus que operou com poder na salvação dos irmãos e das irmãs, não os abandonará diante das limitações e debilidades da idade. Não confie tanto nos homens, nos remédios. Eles são importantes, mas confie no poder de Deus que te resgatou, e segundo a força deste poder que o Senhor exerceu em nossa salvação, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos e o glorificou, é o mesmo que irá te preservar até o fim, na presença dEle. Eu quero dar uma palavra ao meu irmão e à minha irmã, aqueles que vivem sós. Aqueles que vivem sós. O Senhor nunca os abandonou. Ele nunca te abandonará. Nunca. Mesmo nos dias mais difíceis da solidão. Meus queridos jovens, cadê os jovens da igreja? Jovens até 30, tá bom? Aí. O Senhor nunca os deixará sozinhos diante de todas as decisões e indecisões, diante de todas as pressões que este mundo possa exercer contra você. Se você foi salvo por Jesus Cristo, esse mesmo poder que te resgatou, Ele te sustentará e te preservará até o fim. Você precisa apenas
consagrar a sua vida e ser encontrado fiel diante do Senhor. Crianças, olhem para o pastor. Crianças, olhem para o pastor. Lá no quarto de vocês, lá na escola, quando vocês estiverem sozinhos, o Senhor não abandonou e não abandonará vocês. Sabe por quê? Porque essa igreja ora por vocês, os seus pais oram por vocês, e fazemos isso todas as semanas, manhã e noite. Então você não precisa ter medo do quarto escuro, nem do trovão, nem do granizo. Não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque Jesus está presente. O mesmo poder de Deus que nos salvou, nos preserva até o fim. E é o mesmo poder que nos capacita para vivermos de modo agradável a Ele. Eu termino com esse texto, 2 Pedro 1,3. Deus, com o seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Oro para que vocês contemplem a suprema grandeza do poder de Deus, que é segundo a eficácia da força do seu poder, o mesmo poder que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. É o mesmo poder, é o mesmo poder. Igreja de Jesus, meus irmãos, confiemos que este poder de Deus nos sustenta e nos sustentará para vivermos nele, enquanto suportamos os dias difíceis desse tempo mau, de um mundo que traz ilusões, mas são ilusões de um mundo caído. Mas confie em Deus, confie em Deus. Melhor, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar.